Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre um tema muito comum, é uma dúvida muito comum dos pacientes. Afinal, qual a diferença dos cistos para os nódulos mamários? Fiquem ligados! Então, todos os dias no consultório eu recebo essa pergunta: doutora, eu tenho um cisto, eu tenho um nódulo, o que exatamente é essa alteração que veio no meu exame? Eu estou sentindo aqui uma bolinha, é um cisto, é um nódulo, qual que é a diferença de um cisto para um nódulo mamário? Então, os cistos, falando de forma bem simplificada para que vocês entendam, eles são bolinhas com conteúdo líquido. Já os nódulos são alterações com conteúdo sólido. Então, o tipo de conteúdo, a consistência dessa alteração é o principal diferencial dessas lesões. Os cistos, quando tem só líquido, são os que a gente chama de cistos simples e, de forma geral, não são doença, não aumenta risco de desenvolver um câncer e não vira câncer, tá bom? Se são cistos pequenininhos, geralmente são só acompanhados, não precisa de nenhum tipo de medicação específica, nenhuma biópsia, nenhuma cirurgia. Se são cistos maiores, mais volumosos, que estão incomodando a paciente, eu estou sentindo um pouco de dor nesse cisto que está um pouco mais volumoso, a gente geralmente pode fazer a punção, que é a retirada desse líquido com uma seringa, que geralmente pode ser feito ou no próprio consultório ou com auxílio do aparelho de ultrassonografia para melhor visualização. Se esse cisto tem um líquido mais grosso, como se fosse um aspecto de uma vitamina de fruta ou de um açaí, é o que a gente chama de cisto espesso, que é um líquido espesso. E às vezes esse líquido espesso ele confunde a visualização e a gente fica em dúvida, será que é um cisto espesso ou se é um nódulo de verdade? Então a gente geralmente fica em acompanhamento dessas lesões, tá? E se é um cisto que metade dele é líquido, mas metade é sólida, uma parte dele é sólida, geralmente é um tipo de cisto que a gente indica uma avaliação, que inclusive pode ser uma biópsia, uma mamotomia, que é uma biópsia a vácuo, ou às vezes até mesmo um tipo de cirurgia para diagnosticar o que é exatamente essa lesão, tá? E os nódulos? Então, quando a gente fala de nódulo, a gente está falando de uma lesão sólida. O principal, quando a gente está falando de uma lesão sólida, a gente avaliar o formato dessa lesão. Esse nódulo ele tem um formato que parece mais redondo, parece mais oval, ele tem um formato que parece uma nuvem de criança, com aquelas lobulações, aquele desenho que a criança faz de uma nuvem. Ele tem um formato que parece mais uma estrela pontiaguda, com ramos espetados, ou parece aquele balão de fala do gibi infantil, que é aquela bolinha com um puxadinho para um lado. E a gente está vendo exatamente onde ele começa, onde ele termina, há um limite entre a mama e o nódulo, ou a gente não sabe muito bem uma definição desse início, desse fim do nódulo da mama. Então, como são as margens desse nódulo, o formato desse nódulo. E às vezes a pessoa pensa que o tamanho é o principal. Claro que o tamanho é importante, principalmente quando a gente faz uma comparação entre um nódulo que já existia e de repente cresceu de uma velocidade, com uma velocidade um pouco maior do que a gente desejaria. Mas o tamanho isoladamente não é algo indicativo de ser benigno ou maligno. Às vezes nós temos nódulos benignos que são bem grandes, bem volumosos, e às vezes nós temos nódulos malignos, os cânceres de mama, que podem ser bem pequenos, impalpáveis. Então o tamanho ele não é o principal fator a ser avaliado, mas sim o formato. O seu médico mastologista e também o médico radiologista que fez o exame, eles fazem a avaliação de todos esses critérios que eu estou falando para vocês e através desses critérios eles fazem a conclusão do exame com uma categoria chamada BIRADS. O BIRADS é uma avaliação internacional e classifica aquela lesão, se essa lesão é suspeita ou não. E através do BIRADS, que nós falaremos posteriormente um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem, a gente consegue identificar e sugerir algum tipo de conduta. Ah, essa lesão é benigna, é só acompanhamento, essa lesão aqui não tem cara de ser suspeita, vai ser acompanhada, nossa, essa lesão aqui é suspeita, eu indico fazer uma biópsia, uma cirurgia, alguma coisa do tipo. Então, o conjunto dessas informações é que irão ditar a conduta, tá bom? Então, especificamente, a gente lembrando que o cisto é líquido, o nódulo é sólido, mas há minúcias a respeito disso, se é só líquido, qual o formato desse nódulo sólido. Então, o médico mastologista é fundamental e é importante que a gente não, eu vou pegar meu exame e meu resultado, vou ler em casa, vou colocar no Google e não vou retornar ao médico. Então, isso é muito perigoso.
duvidoso, a gente está achando que é uma coisa diferente e o médico poderia ter solicitado algum tipo de exame específico, algum exame complementar, um exame às vezes de segunda opinião. Então por isso que é importante a gente retornar ao médico com esse resultado. Espero que tenham gostado da dica. Qualquer dúvida, deixem aqui que vai ser um prazer responder.